Fala pessoal, Bernardo Haues aqui, assessor de investimentos e especialista de política da Avel Investimentos, e hoje o papo não poderia ser diferente. A gente vai falar sobre o agravamento dos conflitos no Oriente Médio. A gente tem ali um conflito bastante explosivo, para usar um eufemismo, entre Israel como centro desse conflito, e a gente já tinha uma guerra em si entre o grupo terrorista Hamas ao sul de Israel, e você tinha um ator silencioso que era o Irã, porque ele indiretamente, ainda que não reconhecido pelo Irã o financiamento, ele financiava sim esses grupos terroristas como o Hamas ao sul e ao norte, na divisa com o Líbano, o Hezbollah. E aí que surgiu esse agravamento, esse último capítulo do atual conflito. Israel supostamente teria feito um ataque a uma representação diplomática do Irã. Nessa ocasião, houveram 8 baixas, uma delas chefe da Guarda Revolucionária Iraniana. Obviamente, isso gerou um impacto grande dentro do Irã. Estados Unidos aconselhou o Irã a não responder militarmente, porque isso iria agravar as tensões, e se o Irã respondesse atacando Israel, Estados Unidos se colocaria ao lado de seu parceiro, de seu aliado no Oriente Médio, Israel. Há quem diga que Israel agiu estrategicamente para recuperar o apoio dos seus aliados do Ocidente. Estados Unidos, Reino Unido, França, que vinham se colocando cada vez mais pedindo para Israel destensionar a situação no Oriente Médio, desescalar as ações militares. Esse é o plano de fundo que nos trouxe as ações do último final de semana, que nos coloca aqui nesse vídeo para discutir aquilo que é do interesse da nossa audiência, que é os impactos dos seus investimentos, do agravamento da situação no Oriente Médio, e é exatamente isso que a gente vai falar ao final deste vídeo aqui, ou sei lá, da metade para o fim. Mas para você entender como que os seus investimentos vão ser impactados pelo que está acontecendo no Oriente Médio, é fundamental que você entenda o que está acontecendo de fato no Oriente Médio, porque a partir desse entendimento você vai conseguir compreender o que você precisa fazer e quais partes dos seus investimentos serão afetados, e daqui a um pouco quais são os movimentos necessários para eles serem feitos. Então, vamos detalhar um pouquinho mais essa situação do Oriente Médio. Irã, uma vez sofrido essa agressão na sua representação diplomática no Líbano, responde com um ataque de drones e mísseis a Israel. Foram ali cerca de 300, mais ou menos 300 entre drones e mísseis. Todos eles foram praticamente, 99% deles foram interceptados pelo sistema antimísseis de Israel, em parceria com os Estados Unidos. Meio que foi um ataque anunciado pelo Irã. Certamente houve um vazamento ali de informações, talvez quase até proposital, porque a intenção do Irã era dar uma resposta política e militar. Afinal de contas, um ataque como esse de Israel não poderia passar impune. Seria uma vergonha interna para o Irã se eles não respondessem a isso. Afinal de contas, tem um jogo político ali interno dentro do xadrez do Oriente Médio, que também o Irã precisa dar satisfação à sua população, né, à sua política interna. E Israel também está jogando um tabuleiro ali do xadrez da geopolítica regional. Ele precisava atrair de volta os seus aliados para o tabuleiro da geopolítica, e ao Irã também precisava dar uma resposta. De alguma forma, todo mundo atingiu o seu objetivo, né? O Irã respondeu militarmente a essa agressão, e Israel conseguiu trazer de volta o apoio dos seus aliados do Ocidente. O Irã fez um ataque expressivo, não causou nenhuma morte, não causou nenhuma ameaça grave, não causou nenhum dano material substancial a Israel. Mas isso obviamente mexeu com todos os mercados, né? A gente teve efeitos práticos que a gente vai comentar em seguida. Mas a preocupação que nos coloca agora e agrava a situação é a seguinte: se Israel responder escalando militarmente e der uma resposta a esse ataque, a gente pode ter um agravamento da situação no Oriente Médio. E a Irã
vai ser compelido, vai ser forçado de novo responder com mais uma resposta militar, e aí você vai ter um agravamento militar da situação, trazendo talvez outros pares ali realmente para a guerra. E aí isso pode se estender para uma situação militar bem grave, talvez até com outros atores políticos regionais. Por que isso seria tão grave? Irã está de frente para o Estreito de Hormuz, que é por onde passa ali, basicamente, boa parte das exportações de petróleo do mundo, como do Catar, obviamente do próprio Irã, do Kuwait, dos Emirados Árabes, e isso afetaria de forma muito expressiva as exportações de petróleo, o que pressionaria o preço do petróleo globalmente. E aí, se você tem uma pressão sobre o preço do petróleo, você tem uma pressão, por exemplo, sobre o preço do óleo diesel, e isso gera na ponta aqui para todos nós inflação. Se você mexe com inflação, você mexe com a taxa de juros. Então, vocês olhem a repercussão que isso traz para todos nós, né? É aumento de custo de toda a cadeia produtiva. Esse é um problema sério que Irã pode impor um bloqueio ali ao Estreito de Hormuz. Ele controla, né? Pode impor ali um bloqueio militar e aí isso seria um problema sério. Esse é o primeiro efeito prático de Irã entrar em um conflito militar com Israel. Mas então por que Israel está tão, digamos assim, querendo esse conflito militar com o Irã? Bom, é da natureza ali, dos objetivos de Israel, tentar bloquear, barrar o financiamento do Irã a esses grupos terroristas que eu falei antes para vocês, Hezbollah e o Hamas. Eles estão ali ao todo tempo tentando minar, digamos assim, a própria sobrevivência do Estado de Israel. Esses grupos terroristas são declaradamente contra a existência do Estado de Israel. Então, é da necessidade da sobrevivência do Estado de Israel combater esses grupos terroristas. Por que outros estados nacionais, até alguns países islâmicos, que têm vertentes islâmicas divergentes da ideologia islâmica iraniana, que atualmente ali o grupo dominante do Irã é o grupo xiita, teria divergências e apoiaria talvez ali de uma forma mais, digamos assim, escamoteada essa ação militar até de Israel. Por exemplo, talvez até a Arábia Saudita, que é um grande aliado dos Estados Unidos, talvez a Jordânia, talvez o Egito, talvez não apoiassem Israel, mas talvez não se contrapusessem de forma tão forte a Israel, que são vizinhos ali de Israel, porque também você tem uma questão que o Irã, ele está há muito tempo desenvolvendo capacidades nucleares. E uma vez que o Irã tivesse uma capacidade nuclear, seria uma força e uma potência regional muito mais forte que os demais estados vizinhos, como a própria Arábia Saudita, a Jordânia, os Emirados Árabes Unidos, o Egito e assim por diante. E isso desequilibraria o jogo das forças regionais do Oriente Médio. Então é do interesse desses demais países ali da região que isso não avançasse. Então, de uma forma ou outra, países como os Estados Unidos, Reino Unido, França, vêm tentando há muitos anos controlar esse ímpeto do Irã de desenvolver uma ogiva nuclear, desenvolver armamento nuclear, inclusive com acordos de fiscalização, que isso se restringe a uma questão de desenvolvimento energético nuclear. Mas claro que no momento que você, daqui a um pouco, não permite a fiscalização disso, isso pode se estender para uma questão nuclear. E ali, então, cada vez mais gera muita preocupação para a região toda. E daqui a um pouco, quando você permite que Israel avance militarmente contra Irã e realmente faça uma ação militar para totalmente eliminar as capacidades nucleares do Irã, você retorna ao patamar de igualdade com as demais potências regionais do Oriente Médio. Então, você permite que Israel atue nesse momento, Israel passa por um malvado do momento, mas os demais estados ali do Oriente Médio permitam que Israel faça esse serviço, digamos assim, e eles fecham os olhos
de alguma forma, os estados sunitas, digamos assim, que são concorrentes, né, ou divergem de uma corrente xiita, que é a corrente iraniana. Mas esse não é o único impacto, né? Eu comentei com vocês que tem um primeiro impacto ali, que obviamente é o impacto do agravamento militar. Você pode ter um envolvimento de vários outros estados nacionais, que isso pode levar para uma guerra, um conflito extra ali apenas de Israel e Irã. Isso pode se espalhar daqui a um pouco para o envolvimento que eu comentei com vocês de Estados Unidos, Reino Unido, França, outras potências regionais se envolvendo, até talvez Rússia, China, entrando para esse xadrez. Mas entrando agora nos impactos dos seus investimentos, que talvez seja até essa tua preocupação. Poxa, beleza, petróleo pode disparar, a inflação pode subir com isso. Tá, e já entendi que daqui a um pouco alguma questão aqui de um ativo de renda fixa IPCA+, pode fazer sentido na minha carteira de investimentos, mas talvez isso já vinha fazendo e pode ser bem interessante para minha carteira. Beleza, mas quais são os outros impactos? Vocês devem ter acompanhado uma disparada do dólar, justo na semana que o Haddad fez um comunicado de entregar o plano do projeto das metas fiscais, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde ele revisa a meta fiscal para o ano de 2025, não mais com superávit primário, mas agora apenas zerando o orçamento ali, fechando no 0 a 0. Olha como a gente tem uma situação aí interna delicada, né? Num momento onde as expectativas são de inflação, com a pressão sobre commodities. Antes a gente tinha ali uma expectativa de pelo menos um superávit primário, ou seja, governo menos endividado, porque se vai gerar superávit primário, você não tem um agravamento da dívida, ou pelo menos uma redução da dívida, já que vai ter superávit primário. Agora o governo já nem se compromete com isso, vai só se limitar a não aumentar a dívida. Mas como a gente sabe que o governo nunca cumpre com o que promete, já não cumpriram com 2023, tinham prometido superávit ou 0 a 0, 200 bi de déficit. Esse ano prometeram 0 a 0, já estão agora aí com um déficit praticamente contratado. 2025, bom, pelo menos eles se anteciparam, né? Porque ficar essa enganação que ia ter superávit, já se anteciparam, jogaram a toalha. Superávit, é sonho de uma noite de verão, vai ser no máximo 0 a 0. Mas a gente sabe do jeito que as coisas caminham, esse superávit também é bem desafiador. Então, a gente tem aí, petróleo potencialmente mais caro. Riscos no Oriente Médio. Aumento do risco fiscal Brasil. Risco inflacionário. Você tem com isso uma pressão sobre a Selic. O que o mercado vem precificando? A gente tinha lá no começo do ano uma expectativa de taxa terminal para esse ano em torno de 9%. Agora os pessimistas ou até os realistas já começam a rever isso para talvez 10% de taxa terminal da taxa Selic para 2024. Olha como a mudança das expectativas vão acontecendo ao longo do ano, em função de mudança de cenário, em função das mudanças da política fiscal do governo, em função da mudança da expectativa de governo e em função das mudanças geopolíticas. O que vem acontecendo em termos de investidor estrangeiro, em termos de investidores institucionais? Muito vem se falando sobre flight to quality. O que o investidor pesado, investidor institucional, não aquele investidor pessoa física, vem fazendo com o seu recurso? Quando ele olha para esse cenário de grande incerteza, esse cenário de preocupação, esse cenário de, não sei o que pode acontecer no mundo. Ele olha para o mercado emergente, ele olha para todo esse cenário de preocupação, ele olha para a taxa de juros americana a 5% ao ano e fala, mercado aqui na América Latina muito inseguro, muito preocupante, não sei o que vai acontecer no Oriente Médio, vou tirar o meu recurso, ou uma boa parte desse recurso do mercado de risco e vou voltar para o Treasury, para ativos de renda fixa em dólar. Com isso, você tem uma desvalorização do real e uma valorização do dólar. Isso não é exclusividade do real. Então você tem uma valorização do dólar contra as moedas emergentes, por todas as moedas. Isso vem acontecendo, tá? Então, assim, dólar se valorizando fortemente desde da última sexta-feira. Então, assim, esse movimento pode ser visto também
aqui internamente na nossa própria bolsa. Por quê? O investidor olha aqui para insegurança, ele pensa, poxa, qual é a possibilidade que a gente tem aqui dos juros cair mais fortemente internamente no Brasil e aqueles ativos que são considerados small caps ou empresas altamente endividadas ou que têm um endividamento relativamente alto, voltarem a performar bem num cenário de tanta incerteza ou que os juros vai cair com mais dificuldade. Prefiro alocar meu capital em empresas mais saudáveis, menos alavancadas, com menor risco, boas pagadoras de dividendos. Então aquele movimento de rotação setorial que a gente esperava acontecer, de sair das large caps e migrar para as small caps, quando você tinha uma redução da taxa de juros, ele pode tardar um pouco mais a acontecer. Então, esse flight to quality que acontece globalmente, talvez saindo de mercados emergentes, voltando para o dólar, voltando para treasuries, aguardando talvez um pouco mais de clareza no cenário global, ele também acontece internamente no cenário doméstico, buscando ativos de segurança dentro da renda variável e também buscando ativos de segurança dentro da renda fixa. Se a gente tem ali a oportunidade de investir mais em renda fixa ou em ativos de large caps dentro da própria renda variável. Outro movimento que aconteceu, que a gente comentou ao longo dos últimos dias, é que com a esticada da curva de juros, abriu a oportunidade, por exemplo, do próprio ativos do Tesouro Brasileiro, chegou a ter ativos de IPCA mais 6. Excelente oportunidade também de investir com relativa segurança atrelada à inflação. E não só dentro de ativos de renda fixa atrelados ao governo brasileiro. Tem excelentes oportunidades também de ativos de renda fixa de crédito privado. Olhar também questão de rating, qualidade, solvência desses ativos. E aí, nesse momento, é fundamental você procurar teu assessor de investimentos e entender exatamente a qualidade desses ativos, a capacidade de pagamento, a qualidade desse ativo. Bom, falamos de renda fixa, falamos de renda variável, falamos de ativos internacionais. Mas agora é com vocês. Eu quero que você comente aqui se você já está investindo a nível global e quais são os ativos que você escolheu para proteger sua carteira e para ganhar um retorno talvez até acima da média investido globalmente. E se você ainda não está investido globalmente, procure imediatamente seu assessor de investimento, conversa com ele sobre quais são as melhores alternativas para você ter mais segurança e mais rentabilidade na sua carteira e no seu portfólio de investimentos. Por hoje é isso e nos vemos no próximo Avelcast Política.